Meu nome é Cristiane, vou falar hoje para vocês sobre o plano de cuidado do diabetes na escola. Eu sou médica endocrinologista, pediatra, trabalho no Hospital Regional de Taguatinga. Vocês já tiveram várias aulas durante o curso e agora, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre esse plano de cuidados do diabetes na escola. O plano de cuidados, ele consiste em um documento que foi baseado na versão brasileira do Diabetes Medical Management Plan, da Associação Americana de Diabetes, ADA. Ele tem por objetivo formalizar e nortear as ações relacionadas ao cuidado da criança com diabetes no ambiente escolar e também resguardar o aluno e a instituição, pois vai conter as informações relevantes para o manejo do aluno com diabetes. Esse plano, ele deve ser preenchido pelos responsáveis legais, junto com o médico assistente da criança. Ele deve ser entregue e discutido com a equipe escolar ponto a ponto, tirando as dúvidas, né? Parando em questões que sejam preciso uma especificação maior, né? De acordo com a necessidade de cada criança ou adolescente. A escola deve guardar uma cópia desse documento em um local de fácil acesso, caso precise consultar, né, este documento em alguma situação de emergência, de dúvida, pois ali vai ter todas as informações relevantes para o tratamento dessa criança ou adolescente. Então, que informações são essas que o documento vai conter? Né? O contato atualizado dos pais e da equipe de saúde, o plano terapêutico de acordo com a necessidade de cada aluno. Por exemplo, se é uma escola integral, onde ele vai precisar aplicar insulina na escola, esse plano terapêutico tem que conter a receita de insulinas. Se ele não vai precisar de aplicação de insulina, vai ser um plano terapêutico um pouquinho mais simples, né? Que as insulinas vão ficar para aplicação em casa. O plano alimentar, né? Se ele vai fazer as refeições na escola, se vai ser fornecido pela escola, se ele vai levar de casa, tudo isso deve ser combinado entre família e escola. Os procedimentos que devem ser adotados em caso de emergência. E o grau de autonomia da criança no autocuidado. Isso aqui tem, no final a gente vai mostrar uma tabelinha, é super importante que isso aí a escola e os pais vão pactuar qual vai ser a necessidade de supervisão e intervenção de algum cuidador, orientador da escola. Então, como eu falei nesse quadro aqui, explicado que quem deve preencher o documento, né, que são os pais, os responsáveis, juntamente com a equipe de saúde, e que o plano deve ser lido, discutido com a equipe escolar. Então, na primeira parte, contém informações sobre a identificação do aluno, né, a data do plano terapêutico, o ano escolar para o qual ele foi preenchido, né, que ele será válido, o nome do aluno, data de nascimento, a data do diagnóstico do diabetes, o nome da escola, o telefone, a série do aluno, o nome do professor ou do profissional da escola para contato. É importante os pais terem essas informações também para fazer essa ponte entre a equipe de saúde e a escola, caso seja necessário uma comunicação direta, né? Os pais podem passar essa informação para o profissional de saúde e vice-versa, né? Informações do responsável pelo aluno, o nome da mãe, o endereço, sempre telefones atualizados, né? Residencial, do trabalho, celular, e-mail. Sempre importante que, caso haja mudança de endereço, de telefone, que sempre esteja atualizando aqui no plano terapêutico. Nome do pai também, endereço, de algum outro contato de emergência, pode ser uma avó, uma tia, uma vizinha, alguém de confiança da família e que possa estar assessorando nessa situação.
Aí, nessa segunda parte do documento, tem algumas informações gerais, né, sobre a doença e o tratamento. Como já foi explicado nas outras aulas, né, o diabetes tipo 1 é uma doença crônica, o tratamento envolve a aplicação de insulina, que é um hormônio injetável. O objetivo é manter a glicemia em níveis normais, mas algumas vezes esses níveis podem se alterar, levando à hiperglicemia, que é a glicose alta no sangue, ou à hipoglicemia, que seria a glicose baixa no sangue. Devem ser observadas e tratadas essas alterações. A glicose baixa ela é sempre mais preocupante do que a glicose alta e exige uma ação imediata. A hiperglicemia nem sempre vai precisar de uma aplicação de insulina, às vezes foi só algum abuso alimentar, basta ser anotado e relatado para a família, né? Então, agora, a hipoglicemia sempre deve ser corrigida. As tabelas abaixo, as tabelas que vão vir a seguir, mostram, né, trazem informações essenciais sobre essas alterações. Os profissionais do ambiente escolar, principalmente aqueles que ficam em contato mais próximo do aluno, podem e devem colaborar para a correção dessas condições. Leiam atentamente, pois quem estiver supervisionando o aluno pode observar sinais e sintomas e, dependendo da gravidade, agir para tratá-lo. Então, essas alterações são mostradas aqui nessas tabelas, né? A hipoglicemia ou glicose baixa, o conceito é quando está abaixo de 70, e quando ela está abaixo de 54, já é uma hipoglicemia grave, ou grau 2. Os sintomas que essa criança, esse adolescente pode apresentar são sudorese, tremor, visão embaçada, confusão mental, ansiedade, fome, irritabilidade, taquicardia, dor de cabeça, fraqueza. Se você estiver percebendo o seu aluno um pouco diferente, muito pálido, suando, sempre é bom pedir para ele aferir a glicemia, um pouco desorientado, né? Sempre aferir a glicemia. E se ela estiver abaixo de 70, oferecer imediatamente alguma das, ou bala, ou mel, o que ele tiver no seu kit de emergência. Caso ele não tenha levado esse kit de emergência, pode providenciar uma colher de açúcar, uma colher de sopa, diluir um pouquinho de água e dar para ele beber, ou mel, ou 3 balas moles, ou um copo de suco de laranja, ou um copo de refrigerante normal, que não seja diet, porque ele precisa de uma glicose de absorção rápida naquele momento. E caso não seja possível medir a glicemia, o aluno esqueceu o glicosímetro, mas ele está apresentando sintomas, trate como hipoglicemia, ofereça imediatamente algum desses alimentos acima mencionados, tá? Porque na dúvida, mesmo que seja uma hiperglicemia, seria muito pior não tratar uma hipo do que tratar, né, e a glicemia subir um pouquinho mais, né? Então, assim, na dúvida, a gente faz essa conduta. Sinais e sintomas de emergência seriam se o paciente não consegue comer ou beber, se estiver inconsciente ou não conseguir falar, ou estiver fazendo movimentos involuntários, como uma convulsão, tremendo, ou enrijecido, né, babando, são sinais de emergência. A conduta nessa situação é esfregar mel ou açúcar na parte interna, aqui na mucosa oral, da bochecha, né? Abre a boca e passa ali mel, açúcar. Enquanto isso, alguém faz contato com os pais e com o serviço de emergência, o SAMU. E não oferecer nenhum líquido ou alimento para o aluno nessa condição. Ele pode engasgar e fazer uma broncoaspiração, um quadro pior. Então, é só passar realmente o açúcar e chamar a emergência. A hiperglicemia é a glicose alta. Os sinais e sintomas mais comuns são boca seca,
sede excessiva, aumento da frequência de diurese, né? Vontade de ir ao banheiro várias vezes, e são várias vezes mesmo. Ele acabou de ir ao banheiro, daqui a pouquinho, daqui 5 minutos, pede para ir de novo. Então, se o seu aluno está com esse comportamento, bebendo muita água, e toda hora pedindo para ir ao banheiro, peça para ele medir a glicemia, né? Se a glicose estiver acima de 300, é uma hiperglicemia preocupante, né? Então, nessa situação, o que fazer? Oferecer água, ligar para os pais ou responsáveis para avisar, né, da situação e verificar a necessidade de aplicação de insulina. Sinais e sintomas de emergência são, além da glicose alta, se o paciente estiver apresentando náusea, vômito, dor abdominal, respiração pesada, ofegante, né, falta de ar, dor no peito, sonolência, letargia ou depressão do nível de consciência. Isso é muito raro de acontecer, né? Então, assim, são situações que geralmente acontecem quando a criança descobre que está diabética, que ela já está passando vários dias já com sintoma, né? Com muita sede, urinando muito, e nada foi feito, porque ela não sabe que ela é diabética. Então, essa é a situação que a gente geralmente encontra quando o paciente abre o quadro de diabetes. Isso raramente acontece com os pacientes que estão em tratamento adequado. E a conduta recomendada também, ligar para os pais ou responsáveis ou para o SAMU, 192, tá? Importante, os sinais e sintomas de hipo e hiperglicemia podem se confundir. Por isso, a importância de, sempre que possível, medir a glicemia, quando o aluno estiver apresentando tais sintomas, né? E poder tratar de forma adequada. Aqui só para lembrar, né? Então, ele vai ficar cansado, com muita sede, pode apresentar, isso aqui se vier de longa data, né? Um emagrecimento, um aumento de apetite. O que vocês vão observar com mais frequência é a sede e o aumento da diurese, tá? Porque o quadro de emagrecimento, esses outros sintomas são quando o paciente está sem tratamento há muitos dias. Atividade física e esportes, né? Então, a atividade física é importante para auxiliar no controle da glicose e não tem contraindicações para os alunos portadores de diabetes. Mas é preciso tomar alguns cuidados para evitar a queda da glicose no sangue. Então, é recomendado uma refeição ou lanche antes da atividade física. E, se possível, medir a glicemia antes do exercício. Não é recomendado iniciar exercício físico com glicemia abaixo de 90. Vocês tiveram já uma aula sobre isso, né? Então, o ideal é que a criança faça uma refeição antes ou acima de 250, caso ela esteja passando mal, né? Então, com náusea, vômito, dor abdominal, e aí ela não vai realmente fazer uma atividade física. Sempre levar para as aulas de educação física o kit de hipoglicemia, porque durante o exercício ocorre um consumo maior da glicose pelos músculos. Então, por isso que pode ocorrer essa situação da glicose cair. Então, se o exercício é muito intenso, muito prolongado, o ideal é medir, depois de 1 hora de exercício, 40 minutos, 1 hora, fazer uma medida da glicemia. E, se necessário, né, usar algo do kit, né, ou a bala, ou o mel, ou mesmo fazer um lanche, caso ela não esteja não esteja em nível de hipoglicemia, a glicose esteja abaixo de 90, mas não a nível de uma hipoglicemia. E o monitoramento e tratamento, né, do diabetes na escola. Os itens importantes que o aluno deve levar para a escola são seu kit para correção de hipoglicemia, que são as 3 balas moles, ou 3 sachês de mel, ou um suco de caixinha,
ou o próprio açúcar. O lanche trazido de casa preferencialmente, ou comprado, ou oferecido pela própria escola, adequado dentro do seu plano alimentar. O glicosímetro e as fitas reagentes para medir a glicose. E essa tabela aqui, que é uma das tabelas mais importantes aqui do plano de autocuidado, que é onde a família e a escola vão pactuar de quanto ajuda esse aluno vai precisar, né? Então, ele vai marcar com um X o que melhor descreve o autocuidado. Por exemplo, furar o dedo, se ele faz isso sozinho, se ele faz com supervisão, se os pais ajudam, se os pais fazem isso vai depender muito também da idade da criança, né? Colocar a fita no monitor de glicemia, né? Então, ele vai pôr aqui que nível de autocuidado ele consegue. Ver os resultados no monitor, anotar os resultados, ajustar a alimentação conforme os resultados da glicemia, ajustar a insulina conforme os resultados, saber quais os alimentos são restritos, se pode escolher o tipo e quantidade dos alimentos, escolher os locais de aplicação de insulina, preparar-se para a aplicação e selecionar o melhor local para a aplicação, determinar a quantidade, dose e tipo de insulina a ser aplicada, aplicar insulina, medir cetonas. Então, cada ponto desse deve ser marcado e combinado como que será feito, né? Se vai ter uma supervisão, se algum cuidador na escola vai fazer isso, se os pais irão na escola fazer esse autocuidado. Então, essa é a parte mais importante aqui dessa pactuação do tratamento do diabetes. O plano alimentar, como eu falei, caso a criança vá fazer as refeições na escola, né, deve ter essa orientação. As instruções para festividades e atividades extras, né, deverá ser autorizado pelos pais. Não é recomendado o consumo de bebidas açucaradas. E aqui os pais também podem colocar outras orientações, né? Autorização dos pais para administração de insulina na escola, se sim ou não. E caso vá ser aplicada insulina na escola, tem que conter a receita junto do plano, né, de tratamento. Pais responsáveis estão autorizados a orientar a administração da dose por telefone, né? Então, isso aqui deve estar presente aqui também nesse plano. E, por fim, as assinaturas, né? Então, os pais autorizando, né, a enfermeira, ou outro profissional de saúde qualificado, ou profissional treinado da escola, a executar e realizar as tarefas de cuidado e tratamento do diabetes do aluno, colocar o nome, conforme descrito neste plano de cuidados. Eu também concordo com a liberação das informações contidas neste plano de cuidado para outros membros da equipe da escola que têm contato com o meu filho e que possam precisar saber dessas informações para manter a saúde e segurança do mesmo. Eu também autorizo que seja feito com o serviço de saúde, seja feito contato, né? Exemplo, SAMU, em caso de emergência. E aqui os nome dos pais, data, responsáveis, né? Equipe da escola também deve assinar e datar, né? Então, como eu falei, é um documento que resguarda tanto o aluno quanto a escola. E era o que nós tínhamos para falar sobre esse plano de tratamento. Estamos à disposição, né? Esse aqui é o nosso contato da unidade de endocrinologia, do HRT. E era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigada.